Então, vamos lá, vamos retomar esse tema aí rapidamente. Não sei se tem alguém que queira fazer algum comentário, colocar alguma observação, alguma pergunta daquele material todo que nós falamos, ou, se não houver, avançamos aqui. Tá bom, muito obrigado. Vamos lá. A gente está falando aqui que é parte 3, né? É a primeira vez que eu vejo uma apresentação que só tem 18 slides, que está dividida em 3 partes. Mas vamos lá, o culpado sou eu. Então, nós vamos continuar hoje, mais ou menos, de onde nós paramos. Nós, só para lembrar um pouquinho, nas 2 reuniões anteriores a esta, sobre este assunto, nós falamos de Deus, né? Deus infinito, eterno, absoluto, perfeito, existencial e potencial. Não sei se todos vocês se lembram sobre essas questões. E falamos também da origem do plano de Deus, que é justamente a nossa origem, né? De onde nós viemos, por que o Pai, com todo o seu amor e por um livre-arbítrio seu, nos criou a todos nós, né? Que é justamente o evento da experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição, né? E então nós viemos de Deus, porque fora de Deus não existe nada. É disso que nós estamos tratando nos estudos anteriores, né? E eu acho que esse é um aspecto muito importante para a gente considerar. Quando a gente fala fora de Deus não existe nada, todos nós ficamos assim, sim, convencidos de que fora de Deus não existe nada. Então, tem algum planeta, por exemplo, que poderia existir que não tivesse sido criado por Deus? Se tivesse, seria um concorrente de Deus, né? E esse concorrente de Deus teria 2 possibilidades: ou é um concorrente mesmo, né? Alguém semelhante seu, ou estaria inserido dentro do contexto de Deus, seria parte de Deus. Então, quando a gente fala que fora de Deus não existe nada, é isso, não existe nada mesmo. Então, assim, se eu não quiser morar nesse planeta aqui, e eu admitir que este planeta é de Deus, onde é que eu vou morar, né? Que outro planeta? Tem algum que não seja de Deus? Então, isso é só para forçar a gente a pensar um pouquinho nessa questão de quando a gente fala fora de Deus, não existe nada. De fato, fora de Deus não existe nada. Ele é infinito, inclui tudo que a gente pode imaginar, inclusive aquilo que nós não podemos imaginar. Ele é eterno, ele, portanto, é anterior ao Big Bang, tudo aquilo que a gente pode, na ciência, até acreditar que algum dia aconteceu, mas o Pai, Deus, é o Criador de tudo, é eterno, ele é a fonte, a origem de tudo, né? Ele é a causa primeira, é absoluto, vive fora do tempo e fora do espaço. O seu ambiente, o ambiente de Deus é ambiente absoluto, tem uma conotação da verdade total, verdade absoluta, que está completamente fora do tempo e do espaço. A gente também falou que Deus é um ser perfeito, e acho que todo mundo concorda com isso. Então, se ele é perfeito, ele é a fonte de tudo, e fora dele não existe nada, significa que tudo é Deus. Então, significa que tudo é Deus. Tudo, absolutamente tudo, porque não existe nada fora dele. Tudo faz parte dele. E se ele é perfeito, tudo que nele está
tem que ser perfeito. Não tem a possibilidade de ser imperfeito. A gente tem que refletir sobre essas coisas, porque essa é a razão, a melhor maneira da gente compreender a Deus, um ser que inclui tudo, absolutamente tudo, eterno, anterior a tudo, fonte e origem de tudo. Tudo está contido nele, não existe nada fora dele, e ele é perfeito, né? Então, se ele é perfeito, tudo que nele está tem que ser perfeito. Não tem como existir alguma coisa que não seja perfeita. E quando nós falamos de onde nós viemos, nós estudamos lá em algum momento justamente dessa ideia de Deus vivenciar essa experiência evolutiva. A gente fala que Deus, então, é existencial, é um ser que sempre foi, é e será o que foi. O conhecimento de Deus é surgiu com ele, se é que ele surgiu em algum momento. Não teve um momento que Deus tivesse aprendido a ter onisciência, ele sempre foi onisciente, e não teve um momento que ele tivesse sido imperfeito, ele sempre foi perfeito. Então, quando Deus, em algum momento, desejou vivenciar essa experiência evolutiva, que experiência é essa? De partir da imperfeição para a perfeição, ele tinha que criar uma situação que permitisse esse acontecimento do qual ele pudesse participar. Porque ele tem a onisciência, mas ele não tem a experiência de viver esse processo evolutivo. Deus nunca experienciou todo esse processo. E essa é a maneira pela qual ele experimenta uma expansão de si mesmo, né? Ao vivenciar essa experiência. Então, quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele o fez com esse propósito de que essa experiência de evolução da imperfeição para a perfeição pudesse acontecer e ele pudesse vivenciar isso conosco. E ele faz isso de inúmeras formas, com a presença do ajustador do pensamento dentro de cada um de nós, a própria personalidade que ele nos concede, que tem um vínculo com ele, né? E pela formação do Supremo, que é uma deidade em evolução, em desenvolvimento, que é composta de todas as experiências que todos nós estamos vivendo até que ela seja completada. Então, o que o nosso Pai está fazendo, ou de alguma forma preparou para todos nós, é que nós pudéssemos, sendo semelhantes a Ele, experimentar essa evolução da imperfeição para a perfeição e assim fazer com que Ele pudesse ser o nosso Pai experiencial através do Supremo, que então conquistaria toda a possibilidade, todas as possíveis alternativas de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, existem N situações de imperfeição que podem evoluir partindo de um ponto diferente uma da outra, com visões diferentes do ambiente até chegar na perfeição, para alcançar a perfeição do meu Pai, sede vós perfeitos como eu sou perfeito.
Então, cada um de nós tem que entregar essa experiência para o nosso Pai e para o Supremo, e, em troca, Ele nos dá o seu amor, a nossa existência, a nossa participação no seu plano divino e todas as compensações advindas desse projeto magnífico. Então, existem muitas possibilidades evolutivas, é por isso que nós somos tantos, 7 trilhões de mundos habitados, né, nos 7 superuniversos, com tantos bilhões de seres vivendo em cada um desses universos, em situações diferentes, distintas, que propiciam vivenciar todas essas possibilidades de partir de uma determinada imperfeição e perfeicionar-se a si mesmo até alcançar o Pai. Então, para que isso fosse possível, para que essa imperfeição fosse possível, o Pai criou um ambiente temporal numa situação que no ambiente dele não existe. O ambiente absoluto está fora do tempo e do espaço. Então, ele fez como que uma bolha, onde ele criou o tempo e o espaço, de forma a permitir que temporariamente a imperfeição existisse, até que nós conseguíssemos alcançar a perfeição do Pai. Então, quando a gente chegar na perfeição, em algum momento, a gente vai transcender esse tempo em que nós estamos vivendo finito, fazer uma vivência, uma experiência no ambiente absoluto, que é o ambiente da transcendência do tempo, para depois, então, alcançarmos o ambiente absoluto, já na condição perfeita, absolutamente perfeitos. É por isso mesmo que os reveladores especulam que depois da nossa experiência neste ambiente finito, a gente vai viver um tempo nesse ambiente absoluto, que é justamente para escaparmos dessa condição finita e adentrarmos no ambiente de Deus, no ambiente absoluto. Ambiente este onde só é possível existir a perfeição do nosso Pai. E é por isso mesmo que a gente tem que ser perfeito, né? Então, esse foi mais ou menos o caminho que nós percorremos para dizer por que nós existimos, por que nós estamos aqui. E o importante do entendimento desse processo, uma das coisas que motiva a gente a conhecer isso e compreender um pouquinho melhor isso, é entender, por exemplo, o nosso livre-arbítrio. Por que o nosso livre-arbítrio nunca vai ser corrompido nem por Deus? Porque se houver alguma interferência no nosso livre-arbítrio, deixa de ser uma decisão nossa, deixa de ser uma escolha nossa e, portanto, deixa de ser uma entrega de uma experiência conduzida por cada um de nós. Então, essa experiência, esse preceito, essa ideia é fundamental. De maneira nenhuma, Deus vai nunca interferir no nosso livre-arbítrio. E se Ele mesmo não interfere no nosso livre-arbítrio, Ele nunca vai permitir que outras pessoas possam interferir no nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos até nos deixar levar por indivíduos que possam tentar nos convencer de determinadas coisas e a gente, a partir daí, fazer escolhas erradas. Mas é uma escolha nossa fazer isso ou não. Se a gente não quiser, aconteça o que acontecer no mundo, o que vale é a nossa decisão. Então, ninguém pode impedir que nós cheguemos até o nosso Pai, se essa for a nossa vontade.
E isso também explica todo esse processo que a gente vivencia de catástrofes, calamidades, o sofrimento, a miséria humana, todo esse negócio. A maior parte de tudo isso é uma consequência natural de uma evolução de todo esse processo da imperfeição para a perfeição. Não é que Deus deseje que a gente sofra, ou que a gente tenha percalços, ou que a gente tenha acidentes, ou que a natureza tenha catástrofes e acidentes, etc. Então, de fato, nós sofremos com tudo isso, mas isso faz parte do processo evolutivo, porque não só nós, mas o ambiente em que nós vivemos também tem que alcançar uma estabilidade, tem que alcançar uma perfeição. A gente sempre lembra que o nosso planeta ainda se encontra em formação, ele não está completo, ele não está acabado. Em algum momento ele vai alcançar essa estabilidade, de que forma nós não fazemos a menor ideia. Mas a verdade é que algum dia todos esses acidentes que acontecem decorrentes da formação natural do nosso planeta vão deixar de acontecer. A gente fala assim, mas Deus permite que essas coisas aconteçam, e isso nos traz muito sofrimento, né? O que é verdade também. Mas a gente sempre se esquece que a nossa visão tem um alcance muito curto. Nossa visão é dessa vida que nós levamos aqui na Terra. O Pai, quando olha para cada um de nós, ele nos enxerga na eternidade. Nós não morremos para o nosso Pai aqui neste mundo. A gente continua até que nós possamos alcançá-lo. Então, sim, ele se compadece de todo esse sofrimento que a gente vive, e essa é uma condição inerente a essa situação que nós vivemos, mas muitas das desgraças que nós vivemos são provocadas por nós mesmos, justamente pela nossa imperfeição. Então, a compreensão desse sofrimento humano é exatamente por esse caminho de uma evolução natural das coisas, que é passageira, tem um período, um prazo de validade, que é o tempo da nossa vida aqui, e depois a gente adentra num outro plano de desenvolvimento até alcançar a eternidade juntamente com o nosso Pai lá no paraíso. Então, a visão que o nosso Pai tem de nós é essa, de ver o fim a partir do início. E para ele, tudo que nós vamos ser um dia já aconteceu, ele já sabe exatamente o que vai acontecer com cada um de nós e pode nos ver no seu futuro. Então, essa é a maneira que a gente tem para ver como que faz parte de nós toda essa situação que nós estamos vivendo. Alguém pode dizer, mas então o Pai podia evitar que alguma dessas coisas acontecesse. Nós podemos ficar aqui brincando, por exemplo, de escolher que coisas o Pai deveria escolher para que não acontecesse para nós, né? Não tivesse mais um tsunami. Ok. E câncer pode ter? E aí nós podemos entrar numa seara de ficar discutindo todos os infortúnios e todas as desgraças que nós poderíamos passar ou não. Então, se a gente fosse eliminando tudo que tem que ser eliminado, nós íamos chegar num mundo de Avona, não é mesmo? Perfeito. Onde não acontece nada, todos nós já estamos perfeitos e acabados,
E não temos mais que nos preocupar com mais nada. Então, é curioso quando a gente começa a pensar sobre essas coisas. Assim como é curioso a gente entender que o Pai não fica fazendo pegadinha com a gente, brincadeiras do tipo, vou colocar aqui um negocinho aqui para ver se eu pego o Henrique num truquezinho aqui e tal. Ele não fica fazendo essas coisas, ele não tem tempo de ficar pensando essas bobagens e essas maldades, esses truquezinhos que a gente pode imaginar. Então, assim, os eventos da nossa vida são uma sucessão de eventos que acontecem dentro de uma trajetória que inclui a evolução natural das coisas e as nossas escolhas. Então, é um processo que não pode ser melhorado a não ser por nós mesmos. Se Deus interferisse nesse processo, nós não teríamos como entregar a Ele o resultado da nossa experiência, que é justamente esse desafio de poder superar todas essas dificuldades que nós temos que vivenciar para poder chegar até Ele. E é como ele disse, olha, eu não prometo que eu vou tirar do seu caminho os desafios que você tem que superar, mas eu prometo que eu vou estar ali, do teu lado, de mãos dadas com você, andando o tempo todo para que você consiga superar todas essas dificuldades e chegar até mim. E eu também prometo que eu vou te dar toda a recompensa do mundo à medida que a gente for caminhando nessa jornada e você chegar no seu destino final. Então, assim, um resumo muito rápido de tudo que nós falamos é isso, né? A partir daqui, eu, então, vou avançar um pouquinho. Nós falamos de qual é a nossa missão, que é ser perfeitos como o Pai é, né? E como que nós cumprimos a nossa missão, que é fazendo a vontade do Pai. E hoje a gente vai falar um pouquinho de qual é o nosso destino. Então, a sobrevivência da personalidade, né? Então, tem um documento lá que diz o seguinte, olha, o Pai universal é o segredo tanto da realidade da personalidade quanto da outorga e destino da personalidade. Então, o protagonista dessa experiência que nós estamos vivendo, dessa jornada, é a nossa personalidade, que nos é concedida pelo nosso Pai, e cujo destino dessa personalidade é o Pai universal. Nosso destino é chegar ao nosso Pai, né? Tem um outro documento lá, um outro texto que fala assim, Urântia é o vosso ponto de partida. Então, há vários documentos que se referem ao nosso ponto de partida, onde nós começamos. Esse aqui é apenas um deles. Então, Urântia é o nosso ponto de partida, assim como é o ponto de partida para todos os mortais que, de alguma forma, habitam um planeta habitado como esse nosso aqui, que existem, como nós falamos, 7 trilhões deles, né? Então, aqui é o ponto de partida. Nós não viemos de nenhum outro planeta, segundo o livro de Urântia. Nós não viemos de nenhum outro mundo, de nenhuma outra dimensão. Então, Urântia, segundo os reveladores, é o nosso ponto de partida aqui no nosso caso. E aqui, vós e o vosso ajustador do pensamento divino, estáis juntos em união temporal.
Então, nós sabemos que nós temos o nosso ajustador do pensamento conosco e está ali para nos acompanhar, como o Pai falou, e eu prometo que vou estar com vocês. Vós recebestes a dádiva de um guia perfeito, e se percorrerdes a corrida do tempo com sinceridade e ganhardes a meta final da fé, porque aqui o que nos motiva a fazer isso é a nossa fé, diferentemente de estágios subsequentes da nossa existência, por exemplo, no mundo moroncial, a gente já não vai ter fé. Por quê? Porque a gente consegue ter uma percepção espiritual das realidades. A gente, então, já não vive da fé, senão que da nossa percepção real daquilo que a gente percebe no mundo moroncial por meio da nossa parte espiritual. A recompensa das idades será vossa. Estareis eternamente unidos ao vosso ajustador residente. Então, aqui o que ele está dizendo é que quando a gente tomar a decisão sincera de chegar até lá, nós estaremos unidos, né, ao nosso ajustador residente, que compreende, então, a nossa fusão com o ajustador residente, que nada mais é do que a nossa fusão com o Pai, com uma fração do nosso Pai. E aí eles dizem aqui que aqui, então, começa a nossa vida real. Por que vida real? Porque logo que a gente alcança a fusão, nós nos transformamos num espírito, um ser espiritual. E o espírito é uma coisa real, é uma coisa palpável, que pode adentrar a eternidade, que pode participar em algum momento da eternidade. Nós, na condição de mortais, somos temporários. Então, por isso que essa fusão, que nos dá essa condição de ser espiritual, nos dá essa condição também de começar uma existência de vida real. Logo começará a vossa elevada e progressiva missão como finalitores na eternidade que se descortina diante de vós. Então, a gente então vai caminhar até alcançar a condição de finalitores e vivenciar na eternidade que se apresenta para nós. O destino eterno do futuro finalitor, então, é assim. Uma vez que a gente tenha alcançado a fusão, nós vamos passar a vivenciar um período de aprendizado, de evolução espiritual, até chegarmos no paraíso. Quando nós chegamos no paraíso, nós alcançamos a condição de finalitor. Finalitor é aquele que conseguiu finalizar a sua jornada daqui até o paraíso. Então, o finalitor é aquele que terminou a sua prova de alcançar Deus, até chegar a Deus. Então, o destino eterno do futuro finalitor depende da integridade da vontade humana, ou seja, só depende da gente e da nossa integridade com relação a essa vontade. O ajustador divino depende da sinceridade, do livre-arbítrio do mortal para ter personalidade eterna. Então, aqui tem mais uma coisa, né? O ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai que está em nós, ele não tem personalidade. E a missão dele, que é nos levar até o Pai, tem como uma condição adicional ou colateral, vamos dizer assim, a possibilidade de que, acontecendo a fusão, eles ganhem uma personalidade, que é a nossa personalidade. Então, no momento em que nós alcançamos a fusão com o nosso ajustador do pensamento,
que é um espírito puro, um ser pré-pessoal, desprovido de personalidade, mas com uma identidade, ele então ganha a personalidade e nós ganhamos a condição de espírito, de ser um ser espiritual. Então, é aí que o ajustador busca, então, alcançar essa fusão com a gente, para que ele possa ter essa personalidade eterna. Então, da fidelidade da escolha do mortal, o Pai Universal depende para a realização, concretização de um novo Filho ascendente, da firmeza e da sabedoria dessas decisões. O Ser Supremo depende para transformar a experiência da evolução em um fato real. Então, todos nós, ao completarmos essa experiência evolutiva, nós podemos transferir para o Ser Supremo, nós estamos fazendo isso passo a passo, toda essa experiência e fazer com que a conquista da perfeição pelo aprendizado e não por uma onisciência venha a ser um fato real. Então, essa é a nossa participação nisso. Após a realização da satisfação suprema, da plenitude de adoração, estareis qualificados para admissão no corpo de finalidade. Então, a carreira ascendente está quase terminada e o 7º jubileu prepara-se para ser celebrado. Então, quando nós alcançamos o corpo de finalidade, nós terminamos a nossa missão enquanto seres do ambiente finito. Enquanto continuamos aqui nesse ambiente finito e na condição de finalitor, a gente vai estar trabalhando a serviço do Pai nos diferentes superuniversos, só aprimorando a nossa experiência e o nosso conhecimento. Mas a nossa carreira como seres ascendentes já estará praticamente terminada, né? Nós já não teremos muito o que fazer. E aqui vem a escala de tudo o que aconteceu até então, né? Então, o primeiro jubileu, a primeira passagem nossa, a primeira conquista nossa, marcou o acordo mortal com o ajustador do pensamento, quando o propósito de sobreviver foi selado. Então, quando a gente fizer a nossa escolha lá de sobrevivência, junto ao nosso ajustador do pensamento, a gente construir a nossa alma, ajudar o ajustador do pensamento a construir a nossa alma, então nós marcamos o primeiro jubileu. O segundo foi quando nós despertamos na vida monancial, ou seja, na nossa ressurreição. O terceiro foi quando a gente alcançar a nossa fusão com o ajustador do pensamento. O quarto foi quando a gente acordar, iniciando o nosso processo em Avona, nosso processo de evolução em Avona. Então, nós já deixamos o universo local, passamos por todo o superuniverso, pelas escolas do superuniverso, até, então, entrarmos no mundo de Avona. O quinto é quando a gente encontrar o Pai Universal. Esse encontro com o Pai Universal, ele vai acontecer quando a gente estiver em Avona, passando por todos os círculos de Avona até chegarmos no terceiro círculo de Avona. Então, a gente começa lá no 7º círculo, vai para o 6º, para o 5º, para o 4º. Quando chega no terceiro, ali nós reconhecemos e encontramos o nosso Pai Universal. Então, o 6º é quando nós acordamos no paraíso depois de ter encontrado o Pai Universal e depois da gente adormecer pela última vez antes de chegar no paraíso.
Depois do paraíso, nós não mais passaremos por esse evento, por esses eventos de adormecimento. E, finalmente, o sétimo marca a entrada no corpo mortal de finalitudes e o começo do serviço na eternidade. Essa é a nossa meta final de destino, o cumprimento da parte de um finalitur, do sétimo estágio da realização do Espírito, provavelmente assinalará a celebração do primeiro dos jubileus na eternidade. Então, essa é a nossa carreira. O corpo de finalitores mortais representa o nosso destino conhecido até o presente momento, de todos os mortais ascendentes do tempo e que já se fusionaram a gestador. O universo central não é apenas o destino estabelecido do homem, mas é também o ponto de partida da carreira eterna dos finalitores. É por isso que eles estão dizendo ali que provavelmente, uma vez alcançado o sétimo estágio aqui nessa nossa carreira na condição de mortais, alcançando o corpo de finalidade, nós provavelmente vamos alcançar, então, o primeiro estágio, né, dos jubileus da eternidade. Então, essa aqui é a ideia e esse aqui é o nosso propósito de carreira até chegarmos ao nosso Pai ali no paraíso. Então, nós falamos de onde nós viemos, né? Por que nós estamos aqui e qual é que é a nossa meta de destino. E, claro, quando nós chegarmos no paraíso, apesar de entrarmos no paraíso, o paraíso é um ambiente absoluto, ele está fora do tempo e do espaço. Então, apesar da gente aceder a esse lugar, não significa que nós já adentramos no ambiente absoluto de Deus. Para fazer parte desse ambiente absoluto, nós ainda temos que fazer a transcendência do tempo, que é escapar desse ambiente finito em que nós nos desenvolvemos. E é por isso que a gente especula, os reveladores, de que a gente ainda tem uma missão para ser cumprida no ambiente absoluto, né? Então, com isso, a gente termina esse capítulo aqui da nossa história e nós podemos ficar aqui o tempo que for necessário, discutindo por que assim, por que assado, por que não poderia ser assim, por que o pai inventou toda essa história, por que... Então, mas é simples, o processo é esse. E não pode ser diferente de um ser humano para o outro ser humano. É sempre o mesmo processo. Então, todos os mortais, indistintamente, podem alcançar Deus. Todos eles, todos os mortais, podem se fusionar ao ajustador do pensamento. Nenhum deles precisa de ser parte de uma raça especial ou de uma etnia especial, ou ter um conhecimento especial, ser doutor em nada, ou de ter dinheiro, de ter fama, de ter cultura, de ter inteligência, nada, absolutamente nada. Qualquer ser humano, aquele que mora no brejo, embaixo da ponte ou no palácio, com ou sem cultura, com ou sem conhecimento, recebe um ajustador do pensamento e tem a possibilidade de alcançar Deus. É por isso que a gente fala, muitas vezes a gente se apega nas coisas racionais do nosso dia a dia, tentando explicar coisas que, na verdade, não precisam explicação. O nosso Pai é uma coisa que a gente sente no nosso coração. E é só isso que a gente precisa. A gente não precisa mais nada, absolutamente nada, para chegar no nosso Pai.
não exige um trabalho de matemática, não exige um trabalho de engenharia, não precisa usar um amuleto, não precisa andar com um trevo de 4 folhas, não precisa ver horóscopo, não precisa nada. A gente, para chegar em Deus, não precisa nada. Só o desejo de estar com Ele e de percebê-lo no nosso coração. Não vai desaparecer as vicissitudes da vida, as dificuldades que a gente tem, elas não vão desaparecer de maneira nenhuma, justamente porque elas estão lá para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Mas aqueles que carregam a dor no coração enfrentam essas dificuldades da vida com uma valentia, uma coragem diferente e com uma esperança de olhar na eternidade, não de olhar aqui nesse mundinho pequenininho onde nós estamos, né? Então, sim, é um processo complexo esse, porque depende muito da nossa fé. Se a gente não tiver essa fé, realmente, como é que nós vamos acreditar que existe uma eternidade da qual nós podemos fazer parte, né? E é por isso que a misericórdia de Deus é tão grande. A gente tem uma dificuldade de entender essa misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus é justamente aquele sentimento, aquele amor de Deus que equilibra o sentido de justiça para cada um de nós. É claro que o Pai não vai nos julgar com o mesmo peso da lei a cada um de nós. Então, aquele que viveu um ambiente difícil, numa família difícil, de parcos recursos, de hábitos cotidianos difíceis, até mesmo para que a gente pudesse perceber a presença de Deus, não pode ser julgado da, da mesma forma que um ser que nasceu e floresceu num ambiente de amor, regado com amor, com carinho, com dedicação e todo aquele negócio. Os desafios são diferentes para cada um de nós. Então, quando Deus nos olha, ele é capaz de dizer, olha, essa pessoa aqui fez a escolha certa dentro dos limites em que ela estava submetida, a que ela foi condicionada. E é por isso que nós não podemos julgar as pessoas. O Pai julga as nossas intenções, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com os nossos limites, de acordo com as nossas capacidades. Então, quando ele olha para nós, ele tem esse olhar de amor, dizendo, olha, como essa pessoa é grande, apesar de todas as dificuldades que a vida lhe trouxe, apesar de todas as limitações que lhe foram impostas, essa pessoa teve um momento de discernimento e, nesse momento, desejou me alcançar. É claro que esse julgamento é diferente para uma pessoa que sempre teve a possibilidade de ter contato com Deus no ambiente familiar, no ambiente social em que se encontra inserido e todas essas coisas. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos julgamento das pessoas, justamente por isso. O Pai consegue enxergar essas limitações, essas dificuldades pelas quais cada um de nós passa. E é importante que a gente tenha essa percepção, porque isso é o que diferencia a nossa aceitação dos nossos irmãos ou não.
Então, quando a gente olha para um irmão na expectativa de que ele tenha a mesma construção intelectual, moral, física, moral, mental que nós temos, nós tentamos trazer aquele irmão para uma condição que muitas vezes não lhe foi dada. Nós não podemos cobrar de uma pessoa aquilo que a vida nunca lhe deu. E é por isso que Jesus tinha essa paixão gigante pelos homens. Ele acreditava nos homens, independente da sua formação, da sua capacidade e tudo mais. Então, é um fato muito importante para a gente refletir também essa questão de, mas fulano vai ressuscitar, vai para o céu. Nenhum de nós tem condição de fazer juízo um do outro. É por isso que essa tarefa é reservada aos 3 anciões dos dias que dirigem o nosso superuniverso, e nem Jesus, nem o nosso Micael está autorizado a fazer julgamento de ninguém, a fazer juízo de ninguém. Se ele não está, por que nós estaríamos, né? Então, é um fato importante para a gente pensar, e quando olha para os nossos irmãos, ter esse olhar, ou pelo menos procurar ter esse olhar que o nosso Pai tem conosco, de misericórdia, de compaixão, de amizade, de carinho e de amor, por saber que cada um de nós recebeu diferentes talentos, diferentes oportunidades na vida, e que esses diferentes talentos e essas diferentes oportunidades são aqueles que nos permitiram construir aquilo que nós somos. E a gente tem que entender que essas limitações não são fruto, na maioria das vezes, da construção individual de cada um, senão que é fruto da condição a que aquele indivíduo foi submetido em sua vida. É bem verdade que muitas vezes a gente fica patinando ou anda para trás por escolhas erradas que nós fazemos. E claro, nós somos responsáveis por isso. Mas essa é a historinha, então, do porquê que o Pai nos criou e está conosco, vivenciando toda essa experiência conosco, e promete nos levar para a eternidade junto com Ele, num abraço eterno de amor, de carinho, de compreensão. Bom, perguntas, dúvidas, comentários, observações, fiquem à vontade. Foi mole, né? Tem uma passagem do livro de Urântia, que eu acho que eu tenho aqui, que eu acho que vale muito a pena a gente ler, que é uma passagem de Jesus. Não sei se eu tenho ela aqui. Está aqui. Eu vou me permitir compartilhar ela com vocês, que também ajuda a gente a entender um pouquinho desse processo todo, né? Tem uma passagem, então, que está nesse documento que eu vou mostrar aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Eu não sei se eu consigo ampliar isso daqui, mas está no documento 150, item 3.2. Não está muito longe, nós estamos quase chegando nele nos nossos estudos, né? E eles falam aqui, mais tarde, naquela noite, Jesus estava reunido com seus apóstolos. Jesus fez, com o grupo reunido, uma palestra memorável sobre magia e superstição.
Naqueles dias, o aparecimento de uma estrela brilhante e supostamente nova foi encarado como um sinal indicando que um grande homem havia nascido na Terra. Essa estrela tinha recentemente sido descoberta e André perguntou a Jesus se essas crenças eram bem fundadas. Na longa resposta à pergunta de André, o mestre entrou em um exame profundo sobre toda a questão da superstição humana. A exposição que Jesus fez nessa ocasião pode ser resumida em uma linguagem moderna, como é feita a seguir. Os trajetos das estrelas no céu nada tem absolutamente a ver com os acontecimentos da vida humana na Terra. A astronomia é uma busca própria da ciência, mas a astrologia é uma massa de erros supersticiosos que não tem lugar no Evangelho do Reino. Aí ele continuou: o exame dos órgãos internos de um animal morto há pouco nada pode revelar sobre o tempo, sobre os acontecimentos futuros, nem sobre os resultados vindouros das questões humanas. E seguiu: os espíritos dos mortos não voltam para comunicar-se com as suas famílias, nem com os antigos amigos entre os vivos. Os encantos e as relíquias são impotentes para curar a doença, para proteger contra os desastres ou a influência de maus espíritos. A crença de que todo esse material influencia o mundo espiritual, vou repetir, influencia o mundo espiritual, nada é senão uma superstição grosseira. Tirar a sorte, embora possa ser uma forma conveniente de decidir sobre dificuldades menores, não é um método indicado para desvelar a vontade divina. Deus não joga dados. As consequências resultam sendo uma questão de acaso material. O único meio de comunhão com o mundo espiritual está contido na dotação do espírito à humanidade, o espírito residente do Pai, o ajustador do pensamento, junto com o espírito efusionado do Filho, espírito da verdade, e a influência onipresente do espírito infinito. A adivinhação, a bruxaria e a feitiçaria são superstições de mentes ignorantes, como são também as ilusões da magia. A crença em números mágicos, em presságios de boa sorte e nos arautos da má sorte é tudo uma pura e infundada superstição. A interpretação dos sonhos é um sistema ignorante de especulação fantástica, amplamente supersticioso e sem base. O Evangelho do Reino nada deve ter em comum com sacerdotes adivinhos da religião primitiva. Os espíritos do bem ou do mal não podem residir em símbolos materiais de argila, madeira ou metal. Os ídolos nada mais são do que o material de que são feitos. As práticas dos magos, dos bruxos e dos feiticeiros derivam-se das superstições dos egípcios, dos assírios, dos babilônios e dos antigos cananeus. Os amuletos e todas as espécies de encantamento são inúteis, tanto para ganhar a proteção dos bons espíritos, quanto para proteger dos supostos espíritos maus. Jesus colocou-a nu e denunciou as crenças em feitiços, ordalhos, despachos, pragas, sinais, mandrágoras, nós e cordas de todas as outras formas de superstições
ignorantes e escravizadores, né? Eu sempre fui uma pessoa bastante supersticiosa e sempre acreditei em muito dessas coisas. Depois de algum tempo, foram reduzindo essas superstições. Mas é interessante o que Jesus fala, né? E a gente muitas vezes se deixa levar, se deixa influenciar por algumas coisas como se elas realmente fossem capazes de mudar a nossa vida. E, de fato, algumas delas mudam, porque a gente acredita tanto naquela coisa que a gente consegue até superar outras coisas ou passar batido, pensando que aquilo realmente resolveu a nossa vida, né? Então, eu fiz questão de ler esse documento aqui hoje por conta daquela ideia que a gente tem das pegadinhas e das coisas que Deus poderia estar colocando no nosso caminho como se fosse uma cilada. Imagina, Deus quer que a gente chegue até Ele, não quer que a gente entre numa cilada. Então, o ajustador do pensamento, sim, nos dá desafios para serem superados, mas ele não fica montando pegadinha para ver se a gente cai do burro. Não é essa a ideia. Desculpem, acho que também entrei num outro seara aqui. Então, resumindo, por que existo, Henrique? Resumindo, eu existo, primeiro, por um livre-arbítrio de Deus, pelo amor que Ele tem por todas as suas criaturas. E segundo, para participar de um projeto com Deus, com o nosso Pai, de evoluir da imperfeição para a perfeição. Nós somos seres criados por Pai, forjados no aço, com uma têmpora forte, para resistir ao mal, resistir ao pecado e atuar com o nosso Pai nos seus planos magníficos que certamente farão parte do nosso futuro eterno. Então, a nossa existência vem desse propósito do Pai de compartilhar conosco a sua existência e dividir conosco o seu aprendizado, o seu desejo de que nós possamos ser perfeitos como Ele é. Então, essa nossa meta é alcançar a perfeição, alcançar nosso Pai e fazer parte dos seus planos gloriosos de futuro. Os reveladores nos dão muitas dicas de que se tem uma coisa que nós não vamos ter, é tédio. Nenhum de nós vai ficar entediado. E outra coisa que eles falam é que os nossos estudos nunca vão acabar. A gente vai continuar estudando para sempre. Então, essa aqui é a ideia. Se a gente aceitar a nossa vida aqui, com esse entendimento de que nós estamos aqui passando por um aprendizado, a ideia a cada situação primeiro, ter o nosso Pai ao nosso lado, sempre acreditar que aquilo que nós estamos vivenciando está sendo vivenciado conosco na presença e com o apoio e a força do nosso Pai. E com isso, a gente acreditando que assim seja, nós vamos viver essa vida aqui bem mais suave do que a gente, apesar das dificuldades do que a gente vê. É só ver a vida de Jesus, né, que teve tantas dificuldades, ele nunca perdeu a fé, a esperança e sempre acreditou que teria uma vida eterna, que viria um futuro eterno na presença do Pai dele para sempre. Ele nunca deixou de acreditar no Pai. Oi, Lilian. Muito legal, obrigada, viu, Henrique? Não, é muito, assim, é muito magnífico, né, quando a gente lê essa questão no livro de Urântia, porque
quando você fala assim que Deus, ele, através do livre-arbítrio, ele tentou, na realidade, formar uma família, né? A gente vem a ideia de família, assim, né? Que todos somos filhos, somos criaturas de Deus, potenciais filhos de Deus na eternidade, filhos de Deus já que imortais, né? Depois, durante a ascensão, cada vez mais reais para Deus, né? Mas que, eu tenho pensado muito assim, que Deus nos deu um lugar tão lindo para que a gente vivesse, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos de nós transformam esse lugar assim meio bastante difícil, né? Pelas atitudes de certas pessoas, né? Que às vezes que nem a Liane estava falando nos comentários, né? Que é difícil, a gente vê tantas coisas erradas no mundo, e agora com a internet, a gente praticamente ligado o tempo todo, e vem assim sempre todas as últimas notícias, e geralmente as notícias não são muito boas, as que são assim, manchete, né? Não são muito boas. Então, e muitas vezes eu penso, puxa vida, mas por que elas são assim, né? Que a gente recebe notícias que não são muito boas. Eu acho que é ao mesmo tempo para nos alertar, né? De que e é uma coisa também que nos chama muito a atenção, as notícias que não são boas, porque o normal não devia ser esse, normal não devia ser esse, normal, e o normal não é esse, sai do normal. O normal é você viver bem, é você viver alegre, feliz, é que todo mundo tenha saúde, é isso que a gente quer, né? Mas aqui, eu acho, Urântia, e o livro fala mesmo, Urântia é um teste difícil, porque nós estamos num mundo rebelado, um dos mais difíceis, para não dizer o mais difícil, né? Tanto que Jesus veio aqui nos ajudar. Ah, eu vou lá, porque o negócio lá tá terrível. Quer dizer, quem mais precisava? Então, Então, a gente fica feliz, né, nesse sentido, assim, mas é difícil, e você tentar viver a vida assim, pensando, não, Deus está comigo, então já é um outro nível, né? Como você falou, né? Deus está conosco, e é essa realidade que nós temos que viver. Nós temos que viver assim, dessa maneira, né? Pensando que como nós estamos tentando fazer a vontade dele, então ele vai orando e pedindo e estando, querendo estar na presença de Deus, então aquilo que ele pensou para nós, e assim nós queremos, né, que se faça a vontade dele, sabe? E muitas vezes o caminho não que o caminho da salvação da nossa alma passa por muitos assim por testes, não sei se posso dizer por testes, mas por momentos difíceis, né? Então, eu acho que a é, gente tem que ter essa consciência sempre de que esses momentos difíceis, Deus permite para que nós nos salvemos. De alguma maneira, a gente não entende no momento, mas é sempre aquela coisa, né? Agradecer. Apesar de tudo, seja feita a vontade de Deus. Eu vou parar e é muito agradecida pelas apresentações, né? E parabéns para o Hélio, que hoje é o aniversário dele. é, parabéns mesmo a Hélio. E é verdade, Lilian, é isso mesmo. Eu me lembro sempre de uma passagem de Jesus, enquanto ele estava lutando muito para sustentar a família dele depois que o pai morreu, uma dificuldade danada para colocar comida na mesa, aquele negócio todo. E Maria reclamando bastante, e ele falou: mãe, ia ser muito mais fácil se a gente tivesse um sorriso seu.
para enfrentar o dia a dia, né? Em vez das reclamações. Então, eu acho que é esse o espírito, né? A vida, nós podemos levar essa vida nossa pela dor ou pelo amor, aceitando as provas que nos são dadas e tratando de superá-las, na confiança de que o nosso Pai está conosco e de que a gente vai superar essas dificuldades, né? Afinal de contas, o que é a nossa vidinha aqui na Terra, perto da eternidade que se descortina à nossa frente, né? Diga lá, Ilse, muito obrigado, Lilian. Eu que agradeço esse momento que você teve assim, essa inspiração de fazer essa pausa nos estudos e falar sobre isso, Henrique, porque era uma das minhas preocupações. Eu já participei de outros segmentos religiosos, né? Já vi de outros segmentos religiosos, agora não participo de nenhum, apesar de respeitar todos e honrar todos. Mas eu sempre perguntava, mas não tinha resposta, né? Por que que eu estou aqui? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da gente, né? Eu sempre fiz essa pergunta e nunca não encontrava resposta. E você, assim, através do livro, né? Você sintetizou assim com pouquíssimas palavras, mas com palavras que para mim, né? Meu ser tocou muito fundo. Essa simples frase que você falou é só fazer a vontade do Pai, né? E a missão é ser perfeito, né? Como o que todas as religiões já eu vi isso em todos os segmentos religiosos, mas eu não entendia. E você conseguiu concatenar tudo isso e trazer essa mensagem tão simples, mas tão profunda para mim. Eu fiquei muito tocada com essa sua palestra, como você resumiu os ensinamentos do livro de Urântia, né? E eu estou cada vez mais apaixonada pelo livro, estou cada vez mais... Hoje eu passei o dia inteiro assinando documentos, mas ali ouvindo, eu baixei no Spotify, né, o audiobook, e fico ouvindo, que é para quando ler já não ter tanta dificuldade, como eu realmente agora estou mais íntima do livro, né? Porque no início é muito difícil, é um livro muito denso, né? No começo, mas assim eu estou cada vez mais apaixonada, mas cada vez mais calma, porque a nossa missão é simples, né? E é só fazer as coisas com amor, né? E isso traz uma leveza para a nossa vida. Para mim, pelo menos, está trazendo uma leveza muito grande. Assim, você não sabe o fardo que eu tirei das minhas costas, porque realmente era um fardo, né? Isso vem me acompanhando há muito tempo, né? Porque há muito tempo que eu venho estudando, que eu venho buscando isso e chegou numa hora certa da minha vida. Então, eu agradeço demais essa inspiração que você teve de trazer isso para a gente. Foi uma hora certíssima. Muito assim, eu fico assim admirada com as coisas do universo, né? Porque foi na hora certa. Eu agradeço demais, profundamente, o que você fez aí. Gratidão. Muito obrigado, Ilse. A gente estuda, o nosso grupo de estudos existe há 8 anos. Pessoas vêm, pessoas vão. Algumas ficam por aqui. E eu sempre percebo que muitos de nós, apesar de participar religiosamente dos grupos de estudo, que não participa só desse daqui, muitas pessoas ainda não têm uma visão do que é o livro de Urântia, do que realmente ele está tratando, né? Então, sim, são 2.200 páginas, quase, e é muito difícil da gente compreender esses ensinamentos através dos estudos que nós fazemos em cada reunião. Elas sim ajudam. Mas se você não leu o livro completamente, existe uma dificuldade em compreender o propósito dessa criação nossa. Essa não é a primeira vez que eu falo deste assunto, mas
Eu acho que é muito importante para todos nós entendermos que o plano de Deus com relação a nós é muito simples. Ele nos deu o desafio de superar as dificuldades pela fé, pelo amor a Ele, fazendo o bem para chegar até Ele. Então, é bem simples, e qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser matemático, engenheiro, pousador de foguete na Lua, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, não precisa ser economista, não precisa ser nada. A gente só precisa sentir amor por Deus, sentir amor pelos nossos semelhantes, acreditar que nós vamos chegar no nosso Pai se nós o amarmos, se nós o percebermos, se nós desejarmos alcançá-lo. É simples. Todo o resto são os entrementes da vida, da vida diária que a gente leva, e que às vezes a gente fica criando fantasmas para a gente mesmo. Então, não tem necessidade disso, é bem simples. Oi, Aélio, parabéns pelo seu dia, pelo seu aniversário. Quero dizer que eu fico muito feliz que você está cumprindo aqui mais um aniversário com a gente e pedindo ao nosso Pai que nos permita desfrutar da sua presença ainda por muitos anos entre nós, com essa personalidade especial que você tem. Muito obrigado pelas suas palavras. Para dizer a verdade, eu também estou feliz. A outra opção não me agrada muito, ainda que eu saiba que tem uma carreira morancial magnífica, maravilhosa, mas eu não estou com pressa. Eu quero ficar mais um tempo aqui. Mas eu gostei demais da tua palestra, de várias maneiras, mas eu sempre pergunto a mim mesmo se todo esse conhecimento adquirido, de algum modo, contribuiu na minha interação com as pessoas. Porque conhecimento é importante, eu acho que é o pré-requisito para qualquer decisão de qualidade, qualquer decisão de valor. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, mais fácil você acertar. É claro que o erro pode acontecer de modo voluntário, mas, enfim, a questão colocada aqui é a seguinte: você está há muito tempo no movimento urantiano, você é observado, você é querido, você é um referencial para todos nós, e você está numa posição de liderança que impacta muito na existência de muita gente, inclusive a minha. Eu confesso que vocês, como pessoas, eu digo vocês, me referindo especificamente a você e a Sueli, como pessoas e como casal, me impressionou desde o primeiro dia. Mas podia ser uma boa impressão equivocada. Mas não foi. A verdade é que cada vez que os observo, cada vez que os vejo atuando, trabalhando, eu fico mais e mais convencido do acerto da minha primeira impressão. Sem rasgar muita seda, eu vou direto ao ponto, como é do meu costume. O que o livro fez por você e por Sueli, desde que vocês tiveram conhecimento do conteúdo dele? Na medida que eu não conheço vocês antes de 8 anos, mas eu fiquei com a impressão que vocês já eram gente boa desde sempre. O que o livro impactou? O que o livro mudou? O que você avalia de si para si mesmo e reputa como positivo e recomenda para outros como eu? Que eu olho para mim e fico pensando, eu continuo o mesmo idiota que sempre fui. Mas, enfim, fico imaginando que alguém pode ter melhorado. Grato. Oi, Aélio, você não é o mesmo, não. Pode ter certeza disso. O livro, Os Reveladores, logo ali na introdução do livro, eles falam que o propósito deles é expandir a nossa consciência cósmica e elevar a nossa percepção espiritual.
A gente pode não ter muita consciência disso, mas eu vou falar um pouquinho de como o livro mudou a minha vida. Eu deixei de me escravizar por outras crenças e religiões, às quais eu estava apegado, sempre buscando a Deus, com certeza, mas que me impuseram coisas que, para mim, não faziam sentido. Como, por exemplo, não poder ter uma relação sexual, ou não poder desejar ter um carro, ou não poder... enfim, tinha uma série de limitações que me escravizavam. Eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. Para me aproximar de Deus, eu tinha que me purificar. E essa purificação implicava em sacrifícios absurdos, muitas vezes, né? Então, assim, a revelação me libertou de muitas dessas crenças absurdas, que realmente não faziam sentido nenhum. Inclusive, de algumas dessas que eu li dessa passagem de Jesus sobre as nossas superstições. Então, aquilo que, inclusive, a Bíblia fala, a verdade vos libertará, é uma verdade mesmo. Quando você se aproxima da verdade, você consegue se libertar de uma escravidão, de superstições, de crenças, de apegos, de coisas que não te levam a lugar nenhum e que fazem de você uma pessoa pequena, minúscula. Então, eu me sinto hoje muito próximo do meu pai, a ponto de ter essa liberdade de chamar meu pai. Eu não falo nosso pai, vocês podem ter visto que muitas vezes aqui eu falo do meu pai. Então, só falo nosso pai quando eu faço questão de que vocês percebam que tem essa figura aí. Então, eu me sinto muito próximo do meu pai hoje, no sentido de que eu confio mais nele, eu tenho mais fé, eu consigo encarar a morte hoje de uma maneira diferente. Não que a morte não me afete, mas eu consigo imaginar e passar pela morte como um evento natural da vida, como uma coisa que tem que acontecer, não que isso não traga sentimento de perda, mas, ao mesmo tempo, o sentimento de que a vontade do Pai está sendo cumprida e de que, algum dia, seja lá quem for que partiu deste mundo e que eu tenha sentido essa sensação de perda, eu vou encontrar lá do outro lado. Eu sei que eu vou ter oportunidade de ver a todas essas pessoas queridas novamente. Então, essa maneira de lidar com a morte mudou muito a minha vida. Eu deixei de ter medo da morte, deixei de ter esse sentimento de perda irreparável quando um ente querido morre e se vai. Claro, a gente não fica feliz com isso, mas a gente consegue entender isso de uma maneira melhor. Eu aprendi a lidar de uma maneira melhor com os desafios que me são colocados no dia a dia na vida. Eu, às vezes, até falo com meu pai, falo, pai, maneira aí, porque está meio pesado o negócio, né? Eu sei que você está me dando aquilo que eu posso carregar, mas dá uma folga aí, dá uma brecha que a coisa está pegando, né? Mas eu consigo encarar esses desafios de uma maneira mais natural. Isso inclui, inclusive, as perdas materiais, né? Se tiver que perder, paciência. Eu gosto muito de ter uma vida boa, mas se não conseguir ter essa vida boa, eu vou viver bem sem ela também, na confiança de que eu vou alcançar meu pai. E, de outra forma, eu também aprendi muito a olhar para os meus irmãos, olhar para as pessoas de uma maneira diferente.
No começo eu brigava com todo mundo, né? Hoje eu brigo só com alguns. Já não brigo mais com todo mundo. Então, a gente aprende, vai aprendendo, olha, tem que ter um pouquinho mais de tolerância, um pouco mais de paciência, um olhar de amor diferente para as pessoas, né? E, claro, eu não concordo com tudo que acontece à minha volta, mas eu também, às vezes, me convenço de que não é meu papel concordar ou discordar com tudo. Meu papel é lidar com essas coisas com a mestria que me é possível lidar, né? E aceitar as diferenças que nós temos. Então, nesse sentido todo, eu acho que os ensinamentos, o livro de Urântia, me trouxe uma visão de vida muito diferente da que eu tinha antes de conhecer o livro de Urântia. E eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu fui no passado. E a Hélia, eu tenho certeza, se você fizer uma pequena reflexão, você vai ver que muito das coisas que eu falei aqui se aplicam e são verdadeiras para você também, né? Então, acho que é isso. A gente tem que olhar para trás e falar, bom, parece que não aconteceu nada, mas, de fato, a nossa vida muda muito, né? E, claro, quanto mais a gente conseguir colocar em prática de tudo aquilo que o nosso Pai espera de nós, melhor, né? Diga, Hélio. Não disse. Tá bom. Feliz aniversário de novo, Hélio. Muito bom ter você aqui. Sabe, Henrique, a primeira coisa que eu senti, logo que eu conheci o livro de Urântia, que você falava também disso, né? Foi liberdade. Exatamente. Liberdade e uma fé maior. Que dá uma impressão que quando a gente está, assim, seguindo os rituais, de uma denominação, você se sente preso mesmo. E você vê que não é preciso, como você falou, né? Não é necessário. Deus só pede o nosso amor a Ele, a nossa fé, né, na continuação da vida e viver a fraternidade, como Jesus pediu, né? Porque isso a gente acha até uma coisa assim natural. O natural é fazer o bem. É por isso que a gente fica tão admirada quando acontece algo que não é o bem. A gente vê que é uma, como é que eu posso dizer, aquilo é tão impactante para a gente que a gente coloca, é por isso que os noticiários, eu imagino, eles colocam ali um alerta, né? Olha, isso está errado. E isso, de certa maneira, é bom, porque daí a gente vê que é o certo e tal. Quer dizer, aqueles, né, que não sabem que aquilo é o certo, porque às vezes eu acho que quem faz coisas erradas não é muito normal, assim, né? Coisas muito erradas, muito assim, tipo matar ou coisa parecida, né? Mas é isso mesmo. E outra coisa, aumenta a fé da gente. Porque a gente vê ali tanta consistência, mesmo nos ensinamentos porque tem muitos ensinamentos que o livro de Urântia coloca ali, que é da Bíblia, né? Então, muitas verdades a gente vê que também a gente não estava totalmente fora, né, da realidade ali. Muitas verdades estão na Bíblia, assim como estão em outras crenças também, que o livro daí coloca ali naqueles documentos, né? No documento 130. Então, você vê ali que não é que você está totalmente fora, mas você encontra um caminho mais verdadeiro. E é muito bom, nossa, é uma libertação, aumenta a fé da gente, né? A gente fica mais segura, mais acredita mais nesse plano de Deus e descobre realmente o que é esse plano de Deus, porque a Bíblia coloca uma coisa assim, alguma coisa, mas ao mesmo tempo você fica meio confuso em outras partes. Então, é muito esclarecedor. Nossa. Verdade, Lilian. Oi, Robert. Então, eu comecei a ler o livro agora, nossa, eu mudei muito, viu?
Já muitos anos atrás eu levei uns baques também que muda a sua vida. Teve um tempo atrás aí que eu fazia musculação, eu me sentia, caí, desloquei o ombro, fiquei 6 meses com o braço engessado, murchei. Dali que eu comecei a perceber que, nada disso vale a pena. Aí depois que eu comecei a ler o livro, ele muda você. E, antes que eu esqueça, parabéns, Hélio. Eu também era um idiota, viu? Antes de começar a ler o livro, aconteceu essas coisas comigo. Mas, como a Lilian disse, isso muda. Oi? Então, isso aí aumenta a sua fé ali, que você começa a acreditar, você melhora a sua vida. Você procura a resposta que você não achava que você achou ali. É. Você não fica preso ali naqueles dogmas. É verdade. Esse é um negócio bastante importante no livro de Léo. A gente nele encontra muitas respostas que a gente não encontra, no geral, em outras religiões, né? Então, é isso. Muito obrigado, Roberto. Muito bom. Então, oi. Eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, que Claro. durante a leitura, eu me situei um pouco ali naquele momento. Teve um momento na minha vida, quando eu estava crescendo espiritualmente, desenvolvendo, né? Eu tinha, assim, um consenso, eu sentava com os meus santos, né? Com as imagens e tudo, e como eu sentava no chão, eu colocava eles no chão também. Aí teve uma época que eu falei assim, não está certo deixar os santos no chão. Acho que eles têm que ser colocados mais elevados, né? Aí eu construí um oratório lindo. Fiquei, assim, muito orgulhosa de ter feito isso e ter dado a eles um lugar mais elevado e ter dado a Jesus um lugar central e elevado, né? E aí acontece que eu tive uma questão de saúde nas minhas articulações, né, de desgastes, e tive que mudar de casa. Logo depois que eu tinha construído esse santuário, esse oratório, chamava de oratório. E eu passava muitas horas do dia ali. E eu pensava assim, nossa, mas como eu gosto desse lugar, tem uma energia imantada que quando eu chego aqui eu sinto diferente. É que nem eu cheguei outro dia numa capela que está em construção, num condomínio que eu frequento. Quando eu entrei lá dentro, ela está bem em construção. Eu senti uma coisa muito forte, muito viva. Eu falei, nossa, como que isso é vivo dentro de mim? Eu pensei que fosse na capela, mas é em mim. E estava na capela também, porque tinha a fé de muitas pessoas. Bom, mas aí então eu tive que mudar de casa. E eu fiquei, parecia que eu tinha perdido, assim, muita gente. Porque no meu crescimento, eu tinha gurus, tinha pessoas que me influenciaram, né? Então, eu falei, agora não tem espaço. Como é que eu vou, né? Como é que eu vou fazer? E aí eu fui, mudei de casa, não deu para fazer um oratório, não deu para construir esse espaço, e eu fui desapegando das imagens materiais. E, para surpresa minha, eles ganharam um lugar indizível, mas interno, que daqui eles não saem, continuam sendo meu consenso, né? E é isso, eu acredito que como crianças, né, precisam das imagens e de estar perto dos pais e cuidadores, eu precisei me sentir perto materialmente, né, com imagens mesmo. Hoje eu tenho algumas, poucas,
E eu acredito que esse lugar mais interno e conquistado, de relacionamento mais interno e mais compreendido, de perceber que, assim como Deus e o ajustador habitam em mim, eu também me habito, né? E é nesse lugar comum que a gente se relaciona. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, né? Que eu parei de Muito, sofrer tanto pelos apegos, embora seja ainda uma filha muito apegada, muito obrigado, Yara, por crescendo. compartilhar. Muito obrigado. Mas é isso mesmo, ainda bem que você construiu esse altar dentro de você e se sente feliz com ele. É isso mesmo. Eu acho que todos nós passamos por coisas assim. Né? É bom. Hoje eu acho que eu estou até meio folgado, sabe? Porque e às vezes eu converso com meu pai, até quando eu estou no trânsito. Acontece alguma coisa, eu falo, pai, o que você acha que eu tenho que fazer com esse cara, né? E aí eu tomo um cascudo, é lógico. Mas, mas assim, é uma folga para conversar com meu pai que eu nunca vi um negócio desse, né? Acho que ele fala assim, respeita, moleque, o que você está pensando, né? Tá ficando muito íntimo demais, né? Mas acho que é assim, porque quando você vê a declaração de amor que o ajustador do pensamento faz para o sujeito que ele habita, cuja declaração está no livro de Urante ali, é uma declaração tão bonita e tão respeitosa que eu fico pensando, né, do respeito de Deus com aquele indivíduo, né, tá bem? E muitas vezes eu me pego assim numa intimidade tão grande com meu pai que eu falo, puxa vida, acho que é uma falta de respeito esse negócio aqui, porque não podia ser assim. Mas, enfim, são as bobagens do nosso dia a dia. Muito bem, pessoal, estamos aqui. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Chegamos aqui mais uma vez no final do nosso bate-papo aqui.